Boa tarde, malta. Deu então empate, um dos jogos mais parados da terceira jornada da Liga dos Campeões. Portanto, na Estádio da Luz, o Messi e um autogol de Danilo decretaram a divisão de pontos entre o Benfica e o PSG, naquele que foi um espetacular jogo de futebol. Sim, é verdade, Vlaco Dimos foi gigante. Mais uma grande noite europeia do guarda-redes internacional grego. E sim, o PSG teve mais bola, teve, claro, claro que sim, algumas oportunidades para ganhar. Mas eu penso que no total, a haver um vencedor, seria justo que fosse o Benfica. Gonçalo Ramos, David Neres, António Silva, Rafa tiveram na cara do gol, tiveram na cara de Donnarumma, mas permitiram a defesa com algumas finalizações que deixaram um pouco a desejar. Um grande jogo de bola, sem dúvida que o Benfica está numa fase muito boa nesta competição. Uma equipa muito difícil de bater. Ultimamente só o Bayern de Munique e o Liverpool é que conseguiram. E o Benfica está realmente, finalmente, voltou às grandes noites europeias na competição que interessa mais. E eu estava um pouco na dúvida de fazer este vídeo porque ainda é muito cedo para este ano de coisas e temos jogos este mês muito importantes e que vão dizer muitas coisas. E também porque estou assim um bocado sem voz, porque ontem finalmente o Estádio da Luz estava com um ambiente à Benfica. Mas falar aqui um bocadinho de identidade, porque um dos sinais que ontem eu gostei muito foi claramente Roger Schmidt quis manter a identidade da equipa, tem-no feito com a insistência sempre na mesma tática e sempre no mesmo 11. Mas ontem, quando muita gente pedia que Roger Schmidt reforçasse o meio campo com Oshness, tirando João Mário e juntando a Enzo e a Florentino, Roger Schmidt manteve. E portanto, eu acho que Roger Schmidt percebe que isto é importante no sentido que, se olharmos para a história do Benfica e para a postura do Benfica nas competições europeias, desde muito cedo o Benfica foi uma das primeiras equipas a fazer questão de jogar de igual para igual contra os melhores do mundo. E, portanto, e assim sim se conseguiu grandes resultados, grandes noites europeias, troféus, presenças em finais, porque realmente o Benfica fazia questão de manter a sua identidade e isso e portanto, essa falta de humildade, digamos assim, muito entre aspas, mas esse autoritarismo identitário do Benfica formou o Benfica e portanto Roger Schmidt parece ter entendido que essa é a identidade do clube que treina e portanto joga de acordo com isso. Gosto muito. Claro que não sabemos se vai ganhar alguma coisa, estamos muito longe dos troféus. Os troféus é só mesmo em maio, mas há aqui uma procura não só por uma tática, por uma forma de estar em campo, mas também por um certo convencimento do Benfica que tem que estar sempre a olhar olhos nos olhos estas grandes equipas. Porque para além de manter o 11, não foi só a questão dos 11 que jogaram, foi também a atitude. Portanto, a atitude do Benfica foi igual. Um Benfica pressionante, compacto, solidário, a lutar por cada bola, a querer estar em todo o lado. Muita pressão. Os primeiros 20 minutos do Benfica são sufocantes. O PSG este ano tem andado muito bem na saída dos seus defesas e o Benfica anulou isso. Não é fácil, são jogadores de grande qualidade e portanto, tirando obviamente o jogo de Guimarães, ontem o que vimos é o Benfica que temos visto nestes 15 jogos, obviamente com a exceção do jogo de Guimarães que foi mau. Esperamos só que seja então a exceção que confirma a regra e portanto, que prova disto é claro que até aparecer o gênio de Messi e Neymar e Mbappé que apareceu no golo dos parisienses. Os encarnados já tinham tido duas bolas flagrantes na cara de Donnarumma que não deu golo, mas em termos de construção e de pressão o Benfica teve muito bem. Na segunda parte foi diferente, o Benfica
um bocado sem oxigénio e em esforço, não com as mesmas armas para impedir o domínio do PSG, o que acaba por ser normal. O Benfica, para fazer aquela pressão asfixiante, acabou por pagar uma fatura física. O Benfica acaba o jogo com mais 10 km, os jogadores do Benfica mais 10 km corridos que os jogadores do PSG, é muito. É interessante que haja esta disponibilidade, é treino, isto não aparece do nada, mas é normal que em alguns momentos do jogo se pague esta disponibilidade física com a outra equipa, que também é feita de jogadores profissionais de altíssima qualidade e rotação, que se imponham e que o Benfica não consiga tanto tanto estar por cima do jogo como teve na primeira parte. Fica água na boca para o que vai ser o jogo da terça-feira no Parque dos Príncipes. Foi claríssimo que os jogadores do PSG não ficaram nada confortáveis com o resultado e com a forma como, eu acho, taticamente o Benfica foi superior, e portanto eu acho que vi muitos craques irritados no final deste primeiro round, e portanto o jogo de terça-feira vai ser, além de imperdível, vai ser bastante quentinho, e sem dúvida que o PSG vai tentar um resultado bem diferente do que este igual. E é um pouco por aqui. Benfica em ótima posição, sempre que acabou a terceira jornada de uma fase de grupos da Liga dos Campeões, que foram 2 vezes na sua história, passou sempre em primeiro. Portanto, é uma posição que o Benfica, quando esteve, carimbou sempre o acesso à fase seguinte, e também nunca perdeu com clubes franceses do Estádio da Luz. É outro dos dados estatísticos interessantes da noite de ontem. Não existe nenhum clube francês que tenha ganho no Estádio da Luz. Finalmente um destaque para Vlaco Dimos, que volta a ter uma grande noite europeia. É um patinho feio do plantel. Muita gente diz que ele é o maior problema do 11 do Benfica. Eu não concordo nada, mas respeito a opinião. É lógico que Vlaco Dimos tem os seus defeitos. Ontem foram 7 defesas, algumas bem boas. E algumas saídas também da baliza ontem. Ontem lembro pelo menos 2 situações em que controlou bem a profundidade. Mas sem dúvida mais uma exibição para recordar. Vlaco Dimos tem colecionado o ano passado na fase de grupos, o ano passado na fase eliminar, agora também já começa. E Roger Schmidt fez questão de reconhecer isso de forma efusiva, ainda no relevado, com um grande abraço ao internacional grego, que realmente teve muito bem. E se calhar alguma pista para o jogo de terça, é o 4º gol sofrido consecutivo. Portanto, os últimos 4 golos que o PSG sofreu foram de cruzamentos para a área, um deles de canto, mas os outros 3 de forma muito parecida ao que ontem foi marcado, um autogolo, mas não deixa de ser uma clara falha deste PSG. Cruzamentos, os defesas parecem estar mal colocados e em algum pânico, e o Benfica não é muito o estilo de jogo do Benfica, mas deve trazer essa arma para o jogo de Paris. E é isto, malta. Um jogo que acho que deixa contente qualquer benfiquista. É lógico que não ganhámos, mas alguns profetas da desgraça estavam ansiosos por este teste, que diziam que era a primeira série para o Benfica, e acho que ninguém pode dizer que o Benfica não passou. Obviamente estava a jogar com uma das 5 melhores equipas do mundo, acho que não é exagero dizer isso, 5 ou 6 melhores equipas do mundo, e portanto houve momentos maus, houve momentos muito bons, mas o que fica é claramente um Benfica com uma identidade muito marcada e a querer voltar à altura em que jogava com as suas ideias, de olhos para olhos com os grandes gigantes europeus. Isso é impossível. É impossível que os benfiquistas não fiquem contentes com isso. É muito interessante. Mas vamos com calma. Isto não agora começou. Há muito para caminhar. E este mês de outubro tem também 3 ou 4 jogos que nos vão dar aqui algumas certezas sobre
vai acontecer em 2022-23. Já sabem o que é que acharam deste jogo. Eu gosto sempre de vos ler. A caixa de comentários está aí para ser usada. É muito, muito bom ler o que vocês tenham para dizer. Criamos aqui alguma discussão. Deixar o like. Se por acaso ainda não seguem o canal, força aí. E estamos aí. Sábado há mais Benfica. Há mais campeonato português. E para a semana Champions. Isto agora não para. Um grande abraço.